Bom, eu comecei a fazer teatro desde muito pequeno. Fazia teatro amador num clube chamado A Hebraica, aqui em São Paulo. Desde os 8, 9, 10 anos de idade, assim. Foi uma atividade constante, nunca interrompida. E embora fosse um teatro chamado amador, era uma atividade como outra qualquer, assim. Eu saía da escola, ia para o clube que ficava lá perto e fazia uma série de atividades esportivas e recreativas, e uma dessas atividades era o teatro, mas aos finais de semana. Então começou como uma atividade extracurricular de entretenimento, mas muito rapidamente foi tomando uma proporção muito importante, e era um teatro levado muito a sério, assim, que me ajudou muito na minha adolescência como um todo, assim, na minha formação, na minha pessoal, e ocupava cada vez mais tempo da minha vida, tempo prático e tempo de ocupação de alma mesmo. E aí rapidamente eu virei diretor dentro dessa instituição de teatro, mas era tudo um pouco, e depois assistente da coordenação geral do teatro, uma atividade que durou anos assim, ininterruptamente. Mas era uma coisa muito intuitiva, com muito amor, com muito trabalho, mas com muita intuição. Quando eu tinha 17 anos, eu fiz um espetáculo chamado Ecos. Eu fazia o protagonista, o Alan Strang. E foi um espetáculo que mudou a minha perspectiva com relação ao teatro na minha vida. Foi um espetáculo que eu senti um prazer que talvez eu jamais tenha tido na minha carreira, assim, um prazer de estar em cena, um domínio intuitivo do que era estar em cena, e fazia bastante bem o personagem, e isso mexeu muito comigo. Eu lembro que teve um crítico que foi ver uma peça do Fagundes, que estava no teatro do lado, chegou atrasado, e aí falou, vou ver essa peça do clube e tal, e escreveu uma resenha numa revista importante, falando, vamos prestar atenção nesse menino e tal. Então, com 17 anos, foi a primeira vez que essa atividade começou a pesar como uma possibilidade maior do que uma atividade extracurricular. Já na escola de engenharia, eu fui chamado para fazer um espetáculo musical que foi feito pela comunidade judaica, chamado Violinista no Telhado, com a direção do Yaakov Hiller. Eu fui chamado para fazer um dos personagens, foi onde eu ganhei meu primeiro salário. Era pequeno, mas era já um primeiro salário como ator. E o Yaakov, que era o diretor do espetáculo, era também na época o diretor da Escola de Dramática da USP, a EAD, e ele me incentivou e me convenceu a prestar vestibular para a escola. E aí foi uma questão de tempo e de maturidade, né? De coragem para entender que eu jamais seria um engenheiro. Hoje em dia, assim, a seleção, né? Como eu seleciono os convites de teatro, é uma coisa que foi mudando muito, assim, com a minha maturidade, com a minha história, né? No começo tinha uma preocupação mais com a carreira, né? De aceitar convites de determinados diretores que eram importantes para que isso me lançasse para algum lugar, para que eu conhecesse os diretores, para que eu fosse conhecido. Uma preocupação de formação de carreira, que com o tempo foi se transformando, né? O teatro passou a ser talvez o único lugar onde eu tenho a liberdade absoluta de, hoje em dia, escolher aquilo que quero fazer, e me preocupa muito as minhas escolhas hoje em dia, por uma busca mais pessoal. Então, hoje em dia, o teatro não tem nenhum vínculo para a minha escolha, as minhas escolhas no teatro não tem absolutamente nenhum vínculo financeiro, até porque, paradoxalmente, o fato de eu fazer televisão me possibilita esse tipo de escolha, porque soluciona a questão da minha existência. Então, paradoxalmente, é o que possibilita eu fazer as apostas mais arriscadas no teatro. Não tem nenhum critério relacionado à carreira. Hoje em dia, minhas escolhas no teatro são relacionadas ao que realmente me interessa dizer ou pesquisar. Tem muito a ver com o que eu trabalho em análise, com o momento que eu esteja passando, com assuntos que surjam e que me sejam muito caros. Então o teatro virou para mim um lugar de liberdade. Mas isso demorou um pouco.
Dentro desse caminho que eu vinha buscando intuitivamente, me apareceu o Roberto Alvim, que é o dono, junto com a Juliana Galdino, do Clube Noir. Eu acho muito difícil você achar, cada vez mais difícil, parceiros verdadeiros que pensem da mesma maneira, ou que possam dialogar de uma maneira honesta, ou que tenham os mesmos objetivos ou as mesmas inquietações. E o Alvim foi uma parceria nesse sentido. Então o estranho seria eu não continuar essa parceria com ele, né? A gente foi chamado para fazer um trabalho, foi 45 minutos. Ali a gente se conheceu e em seguida eu emendei convidei ele para fazer um trabalho muito pessoal, que era a construção do Kafka, que era um projeto anterior aos 45 minutos. Eu achei que era a cara dele dirigir, e em seguida ele me chamou para um projeto pessoal, junto com a Juliana Galdino, de fazer Amante. E já temos um outro projeto para daqui a um ano, para a gente continuar essa parceria, que não é exclusivista, mas é, para mim, muito prazerosa. Aí fala-se muito de teatro contemporâneo, o que seria o teatro contemporâneo. É uma questão delicada essa. Porque eu acho que as pessoas, quando perguntam isso, se focam um pouco na forma, né? Qual seria a forma do teatro contemporâneo, no sentido assim de uma renegação do que já foi feito no teatro, uma nova estética, um novo pensamento. Quando eu acho que o teatro contemporâneo é resultado do homem contemporâneo, né? De como as pessoas... É a gente deixar de entender o homem como a gente o entendia até o século passado, né? Então, enquanto você não muda essa visão do que é o humano na contemporaneidade, não faz sentido pensar na forma contemporânea. Então, eu acho que, por exemplo, o trabalho que o Alvim faz na companhia tem muito pouco a ver com a negação de alguma coisa e tem muito mais a ver com a proposta de uma nova visão, de uma visão dele particular, que ele não quer impor a ninguém, do que seja o homem contemporâneo e, consequentemente, do que seja o teatro contemporâneo. A única diferença é que eu acho que o teatro, até o século passado, tinha uma preocupação, as pessoas iam ao teatro para se verem, né? Assim, para se reconhecerem. E assim como na pintura e em outras artes, isso deixou de ser suficiente para o artista, né? Simplesmente reproduzir com fidelidade uma paisagem. O próprio quadro, a própria tinta começou a ser o assunto da pintura, né? Não mais a representação de algo. Então eu acho que o teatro contemporâneo teria que migrar para um pouco por esse caminho, né? Deixar de tentar ser um espelho do que é a sociedade, do que é um homem, e propor um homem novo. Eu tenho muito medo de citar companhias em São Paulo, no Rio, que façam teatro contemporâneo como se fossem exemplos de alguma coisa, mas é fácil de descobrir, né? São pessoas que fazem teatro, geralmente são grupos que têm tempo para pesquisar o que seria esse homem contemporâneo, até porque ele se renova. São companhias que não tentam impor nenhuma estética. São companhias voltadas para a pesquisa teatral, para a pesquisa do que é humano, e não pessoas que se formam para montar um texto que já foi feito. E eu acho que o grande trabalho hoje dessas companhias é de formação de público, né? Não de formação de público teatral, isso é uma questão já amplamente discutida, assim, mas é uma formação do olhar do público. Eu acho que o público ainda vai ao teatro querendo se reconhecer, querendo ver coisas, e ainda através de lógicas formais reconhecíveis, né? Então acho que esses grupos, a gente tem por obrigação educar um pouco esse olhar do público. A arte assusta mesmo, né? Se você reconhece alguma coisa, por mais que ela te emocione, mas é uma coisa que você reconhece, ela te emociona justamente porque você a reconhece, ela não está mais no campo da arte, ela está no campo da cultura, talvez, né? A arte sempre é algo novo, e não é um novo pelo novo, mas é algo que te assombra, porque te revela possibilidades impensáveis, né? Senão ela não é arte. E acho que o público, ao invés de
gozar com essas novas possibilidades do olhar, ainda se assusta um pouco quando não reconhece, quando não se reconhece. Então, acho que o grande trabalho, além da pesquisa, é junto com os críticos, que tem um papel importantíssimo nessa discussão, que é a formação do olhar do público. E aí tem uma questão que muita gente me pergunta, que é como é que eu faço para conciliar esse trabalho dito mais comercial ou de maior visibilidade que me traz a Rede Globo com esse teatro contemporâneo, de risco, sem pretensão de mercado. E a minha resposta, como eu já disse, eu acho que justamente esse e, né, e não ou uma coisa ou outra, que é a grande sabedoria da vida. E paradoxalmente a Rede Globo, eu só posso fazer essas apostas mais radicais, talvez hoje em dia com um filho para sustentar, por causa do aporte financeiro que me dá a Rede Globo. Senão, talvez no teatro eu teria que estar preocupado também com a minha sobrevivência e teria que estar fazendo no teatro apostas que me suprissem também esse lado. Então, é engraçado, mas o emprego que eu tenho na Rede Globo possibilita eu desvincular as minhas escolhas, completamente as minhas escolhas teatrais, de qualquer vestígio financeiro, mercadológico. Talvez se eu não tivesse esse outro lado, eu teria que me sujar as mãos no teatro para poder sobreviver, talvez. Acho que é isso.